Como, Cauane, que eu vou reconhecer, que eu vou saber que houve uma reação química? Primeira coisa, sua matéria é completamente transformada. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a folha de papel. Cauane, não quero mais essas folhas, vou colocar fogo. Coloque. Vamos supor que vocês colocaram fogo nessas folhas. O que vai acontecer? Vai virar cinzas. Ou talvez nem vire nada, né? Que papel queima, só produz gás e some. Despedaça, esfarela. Mas de qualquer forma produz cinzas e produz gás carbônico. Toda queima consome gás e oxigênio e produz gás carbônico. Tá, gente? Então, você vai reconhecer que houve uma transformação química a partir do momento que aquela matéria é totalmente modificada. Ela não é a mesma de antes, ela não é a mesma matéria do que estava no seu estado inicial. Essa é uma das observações chaves que você poderá fazer para fazer essa análise, para ter essa análise se foi um fenômeno químico ou físico. Mas nós temos outros aqui. Olha só, se liberou energia, calor, luz, explosão, é reação química, é transformação química. Exemplo, queima, que gera calor, fogos de artifício, que gera explosão, gera luz. Tudo isso é uma transformação química. Liberou gás, é transformação química, tá? O nosso sistema digestivo, por exemplo, no final do processo de digestão, sempre produz gás. No final, não. Vamos dizer assim, na parte da digestão no estômago, para o intestino delgado, vai liberando gás. Até mesmo quando a gente come, a gente ingere gás junto com o alimento. Então, durante o processo de digestão, ocorre reação química lá dentro do seu estômago. Lembrando que o estômago tem ácido clorídrico e outros ácidos para ajudar a digerir todo o alimento que a gente consome. Então, ocorre uma reação química dentro do nosso estômago para que essa matéria seja digerida, seja enviada para o intestino delgado, posteriormente para o intestino grosso. Então, durante todo esse processo, vai liberar gases. Você sabe que libera gás, né, gente? Não vamos entrar nesse assunto não, que é um pouco constrangedor. Então, nosso sistema digestivo é um exemplo de liberação de gases, tá? Deixa eu ver. Ok. Se mudou a coloração, pessoal, fogos de artifício, por exemplo, você lá em cima ele se transforma em várias cores. Aquilo é uma reação química. Assim que uma coisa ela muda de coloração, assim que uma matéria muda de cor, passa do laranja pro amarelo, do amarelo pro laranja, ou do preto pro branco, simplesmente ocorreu uma reação química porque mudou sua coloração, tá? Formação de um precipitado. Falei isso em sala, muitos alunos ficaram com dúvida em relação ao que era esse precipitado. Precipitado ele é uma parte sólida que vai formando no final do recipiente. Vamos supor que você tem aí em casa uma substância, nós podemos colocar um ácido, alguma coisa que vocês têm aí dentro de um recipiente em casa para ou limpar banheiro ou fazer alguma coisa. Se vocês perceberem no fundo desse recipiente alguma coisa sólida, semelhante à farinha, bem esfarelado, aquilo é um precipitado, é uma reação química que ocorre ali, por exemplo, com o seu ácido e o gás oxigênio, por exemplo, ou os gases que estão em nosso meio, e vai ocorrendo essa formação de precipitado, tá? Precipitado nada mais é que um sólido que vai gerando durante uma reação química. Por isso que ele é uma das características para reconhecer uma transformação química. Então, mistura ou reação? Toda mistura é uma reação? Toda reação é uma mistura? Tiveram essa dúvida? Olha só,
Não é a mesma coisa. Mistura é mistura, reação é reação. Primeiro que mistura é característica de um fenômeno físico, tá? É característica daquele fenômeno que é reversível. Primeiramente, eu tenho aqui dois exemplos, a água e o óleo. Quando eu misturo água e óleo, o que acontece? O óleo fica na superfície, devido à sua densidade, olha ele aqui. Fica ali na superfície e a água fica embaixo. Eu misturei os dois, por mais que os dois não se misturam, os dois não vão com a cara um do outro. Mas eu tive aqui minha mistura de água e óleo, tá? Consigo separar água e óleo? Consigo voltar à minha fase inicial, que é a água separadinha do óleo? Consigo, existe todo um processo de separação, que não vem ao caso, tá? Mas caso vocês tenham interesse, podem pesquisar processos de separação de mistura. Lembrando que toda mistura é um fenômeno físico, ou seja, toda mistura você vai conseguir separar e voltar ao seu estado inicial, à sua matéria inicial. Claro? Aqui nós temos a água e o sal. E aí, se eu unir os dois, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mistura, óbvio, né? Vou ter uma mistura de água e sal. Mas e aí, eu vou conseguir mudar? Vou conseguir mudar essa mistura? Vou conseguir voltar à minha matéria de origem, que é a água separada do sal? Consigo, simplesmente através do fornecimento de calor. A água, ela tem um ponto de ebulição mais baixo do que o sal, então o pouco calor que será fornecido ali, a água vai entrar no estado gasoso e o sal não vai. O sal vai ficar no mesmo recipiente, tá? Caso vocês tenham interesse, podem pesquisar a separação de mistura, que é bem interessante. Reação, já que mistura é fenômeno físico, lógico que reação é um fenômeno químico, pois os dois não fazem parte da mesma classificação. Um belo exemplo de reação química é o processo da fotossíntese, que vocês estão vendo agora em biologia, certo? O processo da fotossíntese, primeiramente que a planta ela precisa de alguns nutrientes, ela precisa de alguns gases, ela precisa de energia solar, tudo isso para ela transformar simplesmente em glicose, que é a sua fonte de energia. Ou seja, ela capta gases do nosso meio, capta água, capta energia solar e tudo isso ela transforma em glicose, além de transformar também em gás carbônico, tá? Então, claramente fica visível aí que ocorre uma transformação química, por quê? Porque gera uma substância, não é? Gera substância para a planta, que é a sua fonte de energia, e vai gerar o gás carbônico para o meio ambiente. E o meio ambiente agradece, né? Passando um pouquinho para frente, que já é a nosso slide final, nós temos aqui uma reação química bem detalhada, assim, digamos, bem conceituada para que não haja confusão. Eu não vou explicar aqui sobre esses elementos porque não vem ao caso. O que eu quero que vocês entendam é que em uma reação química, desaparecem completamente as substâncias iniciais e resulta em uma nova substância com características próprias, diferentes das substâncias iniciais. Beleza? Ou seja, a substância que é gerada não tem nada a ver com a substância inicial, tá? Deixei um exercício aqui com 3 questões. Vocês vão fazer um resumo desta aula. Pega aí o caderno de química, abra aí na folha limpa que vocês tiverem no seu caderno de química, eu creio que tenha, né? Vocês vão fazer um resumo dessa aula, tá? Sobre tudo o que eu falei, as partes mais importantes que vocês precisam saber.
Vocês vão dar exemplos de fenômenos químicos observados através das práticas feitas em casa, tá? Que práticas são essas? Compostagem, horta, micro-organismo eficiente, todas essas práticas vocês vão precisar analisar elas aí na cabecinha suas. Pensem aí na prática que vocês fizeram e encontrem exemplos de fenômenos químicos, tá? E 3, vocês vão diferenciar misturas de reações químicas. A 3 está de graça, né, gente? Porque eu citei o tempo todo nesta aula. Ok? Tem dúvidas? Tomara que tenha. Porque quando a gente tem dúvida é sinal de que a gente está no caminho certo. Olha só, tem dúvidas? Me procura aqui no Classroom. Eu vou encaminhar esse vídeo para o YouTube também, porque tem muitos alunos com dificuldade de visualização. Não se preocupem, vou publicar no YouTube, vou mandar para vocês lá pelo Classroom. Qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem me falar, me mandem pelo Classroom. E façam o exercício. Vou postar uma atividade no exercício para que vocês possam enviar as imagens desse exercício aqui de agora, tá? Muito obrigada, gente. Tenham uma boa aula, bons estudos. Espero que estejam aí animados, porque agora nós vamos.